Shalom, shalom, boa noite. De volta, todos. Estamos de volta. Uau, mais deu um. Quanto tempo? Mais um ano. Mais um ano. Mais um podcast. E entramos, acho que no terceiro ano de podcast, não é não? Então, segundo ano, terceiro ano, nem sei. Olha, De ano assim mesmo completo são 3, mas já é o 4º ano fazendo podcast. Uau, 21, é muito. Sério? É agora muito 2025, podcast, né? Como a gente está agora, né? Legal. Então. Cara, eu não conseguiria imaginar o dia quando a gente começou que chegaremos a 2025, sabe, fazendo podcast. Incrível, né? É. Verdade. Meu Deus do céu. É Que fique muito claro episódio. para todos os nossos seguidores que esse é um podcast diferente, não é de entrevista. A mesa é fixa, ela muda de vez em quando com outro pastor daqui da igreja. É uma mesa para a gente parar, pensar, falar sobre a palavra, mas não é Debate, entrevista. não é debate, né? Debate entre nós, né? Entre nós. Mas não é assim, com visões diferentes. A gente até fala de outros que têm outra visão, mas a gente não é a proposta desse podcast. A proposta desse podcast é um mergulho na palavra. Eu acho que está Eu consolidado. defino por aí. Está consolidado. E os nossos seguidores sabem que é assim. Mas né? às vezes entra alguém novo e pergunta por que vocês não convidam ninguém? Você sabe, entendeu? exatamente. Você sabe que eu tenho sido surpreendido com alguns seguidores e como eles falam, né, a respeito desse carinho, trabalho, né? com tanto carinho. É óbvio que a gente não ouve os não seguidores, né? Aqueles que desistiram no início ou no meio do caminho. Ontem eu estava com o Vinícius, né? Foi ontem, né? Agora, por esses dias, estava com o Vinícius e nós encontramos uma seguidora sua que segue tudo também, né? Acho que foi ela que encontrou vocês, não? Ela ficou me perguntando, o senhor não lembra de mim? O senhor não lembra? Eu falei, lembro, você eu conheço, né? Mas o senhor não lembra, o senhor não lembra. Eu falei, lembro, você é uma pessoa conhecida para mim. Aí era aquela que nós encontramos no Village Mall Sim, com a sim. Ruth. Né? Aham. Ruth não, como é? A Ruth, né? Então, uma noite abençoada para vocês. E, bom, a mesa já falou boa noite, né? Já está participando. E hoje, sabe qual é a novidade? Que a gente vai encerrar o ciclo começado ano passado de caminhar pelos livros da Bíblia falando sobre os últimos dias. Nós caminhamos pelos livros do Antigo Testamento, algumas vezes fomos para o Novo Testamento, porque no Novo Testamento fala muito sobre os últimos dias. Jesus nos evangelhos e depois, na sua maior parte, Paulo falando dos últimos dias e João. E então nós tivemos essa caminhada e nós vamos encerrar com 2 capítulos da Bíblia. Não que a gente vai esgotar o problema, de vez em quando a gente... O problema não, né? O assunto. Nós vamos voltar, mas assim, encerrar essa série voltando sempre que possível, porque é inesgotável. E nós vamos encerrar com Joel, capítulo 3, que fala da batalha final, que seria a Terceira Guerra Mundial, e de Daniel 11, onde descreve tão claramente o anticristo. Agora que novas coisas aconteceram, o mundo está com uma nova configuração e já dá para a gente dar uma pincelada, falar, será que é isso? Será que é aquilo? Então, essa vai ser o nosso assunto neste podcast. Não posso deixar, antes de começar o assunto, de convidá-los para entrar na área de membros. É fácil, está escrito bem abaixo aí no vídeo, está escrito inscreva-se. É só você clicar, você vai escolher quais os cursos que você quer, qual o plano que você quer. É um mergulho na palavra e também compartilhe agora este podcast com um aviãozinho. Põe o dedo aí no aviãozinho, compartilha com muitos, com os seus contatos. Deixa seu like. É importante. Já deixa, você já conhece a gente, então deixa seu like. Importante. Muito. Por causa hoje nós temos uma luta com o algoritmo. Todo mundo. Não sou eu, é todo mundo. Então, o algoritmo, ele não tem sentimento, sabe? Não, essa pessoa é legal, essa pessoa fala da palavra de Deus. O algoritmo, ele entende através de números. E se você deixa o like, ele entende que
tem um grande número de pessoas que acha este vídeo relevante. E ele vai divulgar esse vídeo. Agora, se você não deixa o seu like, ele vai falar, esse assunto não é bom, não vou esconder. É isso a nossa luta, né? É você deixar o seu like, é você compartilhar e você ajuda ao algoritmo, que não tem sentimento nem emoções, mas a entender que é uma palavra relevante. Então, você faz a sua parte. Bom, vamos começar em Joel 3. Joel é um livro maravilhoso. Ele fala, até Joel capítulo 2, ele começa falando, eu vou dar um resumo de Joel, para a gente poder ler. Queria que o Jonas e o Vinícius, o Jonas e o pastor Osano pudessem ler. Então, o resumo do livro de Joel é um profeta chamado para enxergar os últimos dias. Joel, ele começa vendo a geração da última hora, ele começa alertando, dizendo, olha, a trombeta em Sião tem que ser tocada, ou seja, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Tem escuridão, aí ele fala do avanço, nós tratamos desse assunto em um podcast, o avanço da maldade, das trevas, e depois ele fala, mas em contrapartida tem um avanço do exército de Deus, um chamado ao remanescente. Esse é o capítulo 2, e o capítulo 2 ele é bem longo, e logo em seguida ele fala quem é esse exército. Esse exército de Deus é um exército que anda na contramão do mundo. É um exército que se arrepende, rasga o coração e não as vestes, uma liderança escondida por Deus que se arrepende, que ora e pede para Deus poupar da grande destruição. Poupa o teu povo da vergonha. E aí Deus responde. Esse é o capítulo 2. Deus responde e ele envia o grande avivamento, restituição financeira, um derramar sobrenatural do Espírito Santo. Termina assim o capítulo 2. E eu tenho certeza que, ao acabar o capítulo 2, já tem o arrebatamento, porque depois do grande avivamento. Verdade. Porque quando você chega em Joel 3, o cenário é outro. A gente tem toda essa trajetória de maldade, arrependimento, santificação, o encontro do noivo com a noiva, tem em Joel 2, sai a noiva, sai o noivo e se encontra com a noiva, tudo isso está em Joel 2, esse encontro do noivo com a noiva. E aí a gente chega em Joel 3, está tudo horrível de novo, só que já não é mais com a presença da igreja. Aí já seria a grande tribulação. A grande tribulação, e, para ser mais exata, no último ano da grande tribulação. O profeta dá um salto. É interessante, né? Joel não foi chamado para ver o anticristo. Não, a cronologia também não foi com ele. Ele mostra sem ser específico, né? Isso. Ele sai de um ponto para outro assim, com um salto, né? Dá um salto, porque quem vai ver o anticristo é Daniel. Estou falando de Antigo Testamento, tá? É perfeita, ela é completa. Assim, do capítulo 2 para o capítulo 3, existe um tempo aqui, né? É. Você entra já no capítulo 3, assim, se você ler rapidamente, parece que as coisas estão acontecendo assim muito rapidinho, mas há um espaço de tempo. Há um espaço desse grande avivamento que Joel profetiza. Há 7 anos, para ser mais exato, 7 anos de diferença entre Joel 2 e Joel 3. Por que 7 anos? Porque são 7 anos da grande tribulação. Uhum. Então, aponta para esses 7 anos. Então. Aponta para esses 7 anos. Então, ele é o profeta que viu, porque Deus não entregou tudo para um... Por isso a nossa caminhada. Deus não entregou tudo para um profeta só. Essa é a curiosidade, né? Então, assim, já li várias vezes, mas não tinha ainda linkado, né? Esse momento do grande avivamento de Joel para esses 7 anos, né? Que fala da grande tribulação, que tem esse acordo de paz, né? 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, né? Quem viu os detalhes foi Daniel, por isso que a gente vai depois. A gente vai para lá, né? Então, ficou claro para vocês? Joel começa descrevendo destruição, um chamado ao avivamento, arrependimento, santidade. O povo responde, não é todo mundo, mas o remanescente de Deus responde, e quando o povo responde, o céu responde. Quando o povo na terra responde ao chamado do céu, o céu responde com bênção. Aí Deus manda cereal, Deus manda
a palavra revelada, Deus manda vinho, que é a unção, e Deus manda avivamento, um derramar mega abundante de avivamento. Não dá para a gente ficar em Joel 2, senão a gente não vai para Joel 3, eu né? queria só provocar mais uma situação aqui em Joel 2 ainda, para situar a humanidade de hoje, o momento que ela está vivendo. Estamos beirando já esse grande avivamento. O que está acontecendo nesse momento? A gente momento? deveria estar aqui, exatamente. Deveria não, nós estamos aqui, em Joel capítulo 2, no versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, dai a voz de rebate no meu... Deixa eu tirar a caneta que está aqui. No meu santo monte, perturbem-se. A gente está aqui, Perturbação. Não, a gente é o nosso espírito que tem que estar agitado, porque o dia do Senhor está próximo. Né? Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridão, densas trevas, dia de nuvem, isso tudo a gente já sabe. Que a gente leu num podcast bem recente nosso. Mas aí ele diz aqui no versículo 12, aonde a gente está é aqui. Isso. Ainda assim agora, diz o Senhor, é aqui que a gente está. Convertei-vos a mim. Essa é a chamada para a igreja chamada, né? Da última hora. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos. A palavra converter em hebraico, porque aqui foi escrito em hebraico, é techuvá. E techuvá significa não só uma contrição de coração, mas uma mudança de caminho. Eu estava num caminho e tenho que voltar para o caminho de onde eu saí. Então, a igreja da última hora saiu do caminho. Grandes impérios foram construídos não olhando para o reino de Deus. O reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Parece que a igreja como um todo, não estou falando de denominação nenhuma, a igreja como um todo buscou em primeiro lugar as outras coisas e esqueceu o reino. E porque buscou as outras coisas, são impérios que foram construídos em cima de orgulho, em cima de ganância, em cima de ostentação. E não é por isso que tem que ter arrependimento, para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, assim, como que fica mais sim, a simplicidade do evangelho, da forma que a senhora está falando, e assim, o entendimento que eu sei que eu estou tendo, né? Eu já tinha, mas passo a ter muito mais, e as pessoas que estão nos assistindo. Porque, assim, hoje a gente vê tantos escândalos acontecendo, principalmente no meio evangélico. Sim. Então, isso fala dessa chamada ao arrependimento. Arrependimento. Mas não foi comigo, mas se arrependa. Daniel, ele não tinha do que se arrepender, ele já tinha uma vida de santidade. Ele falou, Senhor, perdoa o povo, perdoa a nação. Ele se arrependeu não por ele só, ele se arrependeu por todos. Então, é hora da igreja se arrepender pelos nossos próprios pecados e pelo pecado do corpo de Cristo em geral. E Deus ouve. E aqui está escrito, né? Rasgai o coração com choro e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande benignidade, se arrepende do mal. É aqui que a gente está. Quem sabe, se ele não se volta, se arrependerá, porque o mundo está em juízo. Gente, o mundo está em juízo. E aí, com o clamor da igreja, Deus volta e protege a gente no meio desse juízo todo. Porque aliás, a gente está no meio desse juízo. Joel, capítulo 1, começa com o juízo, né? Ele falando desse juízo. E a gente está no meio desse juízo. Por isso que está acontecendo, por isso que tantas catástrofes, por isso que tanto descontrole. A gente está... Por isso que tanta coisa feia está aparecendo e vindo à tona, é o juízo de Deus que começa pela casa de Deus. Mas esse juízo é para salvar também. É para salvar, é para a gente chegar e... ao arrependimento, né? Estamos entendendo que estamos debaixo de juízo, protege-nos, guarda-nos, Senhor, deixa-nos viver no meio assim, disso. Pastora, muita coisa o próprio Deus está provocando para que haja esse arrependimento. Não há nada, né? ele tem controle na história da humanidade. Ele tinha controle em Nabucodonosor, ele tinha controle sobre Ciro, sobre Dario, sobre Nabucodonosor. Nada do que Nabucodonosor fez e realizou estava fora do controle de Deus. Verdade. Foi o juízo de Deus sobre a nação, mas quando ele exagerou, Deus fez ele parar. Isso. Entendeu? Quando ele foi além do que Deus tinha permitido. Senhor, olha para o Brasil, Senhor. Deus está fazendo, vai para fazer parar. A maldade, né? A maldade que Então...
Mas aí, continuando, para a gente ir para Joel 3, quem sabe ele não se voltará, estou no versículo 14 de Joel 2, e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares, libação, o Senhor vosso Deus. De novo, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, junta o povo, Unidade, que o povo está né? dividido. Unidade. Né? Então, unidade. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai respeitoso, porque hoje parece que os mais jovens não querem ouvir mais a geração velha, e Deus, a mais antiga, a mais madura, e Deus está tirando muita gente da aposentadoria, porque os jovens estão meio descontrolados. Ele está falando, ouça, parece que hoje tudo que... não, está falando isso porque é da geração antiga, está falando da volta de Cristo porque é da geração antiga. Não, querida, é mais atual do que você imagina. E Deus está falando, respeite os anciãos, chame os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, e aqui é o encontro, é aqui que a gente está. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Aqui é o que ele fala, é hora do arrebatamento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e ore. Poupa o teu povo ao Senhor, não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações que não façam escárnio, porque não há de dizer entre os povos onde está o seu Deus. É aqui que a gente está. E ele responde, manda grande avivamento, o Espírito é abundantemente derramado. Muito bom, hein? Acabamos Joel 2, e aí começa Joel 3. E Joel 3 é o que eu digo, se você não lê com... Gente, Deus é cronologia, ele é ordem. Muito, né? E eu amo ler os profetas, vendo até onde Deus deu para um e até onde Deus deu para outro, eu vou juntando todos eles, costurando e entendendo. Se eu parar aqui, eu vou ter um buraco. Eu tenho que ir para Daniel, eu tenho que ouvir Paulo, eu tenho que ouvir Jesus lá nos evangelhos. Então, para eu entender esse buraco aqui, que sai do arrebatamento para a Terceira Guerra Mundial, no final da Grande Tribulação, eu preciso ler outros profetas, porque Deus não dá tudo para um só. Eu tenho que ler Zacarias, porque Zacarias ele vai falar também desse momento que Joel fala, mas ele vai falar um pouquinho antes. Zacarias não fica detido. Zacarias tem visão do juízo dos 7 anos da Grande Tribulação. Então, Zacarias não tem um olhar só para o último ano da Grande Tribulação. Então, eu tenho que ler Zacarias, eu tenho que ler Malaquias. Enfim, são os profetas que Deus usou para falar dos últimos dias. No Antigo Testamento, e tenho que ir para o Novo Testamento, ouvindo Jesus, Paulo e João, que são os que... E Pedro, ele fala também. Então, eu preciso ouvir Pedro, Paulo, João e Jesus sobre os últimos dias. Tiago, né? Fala mais da atmosfera. Ele fala também da atmosfera Timóteo. do... Paulo vai falar de Timóteo. Né? Ele fala... É porque aí Paulo, Timóteo, né? eu falo de Paulo, porque Isso. ele que escreveu para Timóteo, falando dos... Aí, quando eu englobo Paulo, eu estou falando de Já todas as das cartas, epístolas, né? Aí, por isso que eu resumi em Paulo. E, então, Joel 3. Todo mundo pergunta para a gente, né, no podcast... É agora a Terceira Guerra Mundial, um monte de vídeo sensacionalista, e é claro, o Oriente Médio em chamas, porque o Oriente Médio está em chamas. Não parou desde outubro de 2023. Outubro de 2023, dia 7 de outubro de 2023, que não parou. Nunca mais. Nunca mais. Acho que ali disparou um relógio, né, pastora? Para mim, virou ampulheta. Né? A contagem regressiva. Para mim, foram 2 momentos. Sabe a ampuleta que eu tanto gosto? Que está cheio lá em casa? Aí você vira, né? Para você ter uma contagem regressiva, a ampuleta. A ampuleta, eu sempre falo aqui no podcast, virou na pandemia. Isso, 2020. E aí, se você olhar para a ampuleta, ela vai cair sempre no mesmo ritmo, aquela areia. Então, é um tempo estipulado. Mas eu acredito que houve uma aceleração divina. A ampuleta virou na pandemia. Uma contagem regressiva acelerada. Só que dia 7 de outubro de 2023, a ampuleta no Oriente Médio, que vai desencadear
Ezequiel 38 e a Terceira Guerra Mundial, Deus deu uma acelerada ali. Nessa contagem regressiva, Deus deu uma pulada. Ei, gente, eu estou com pressa, está acontecendo mais rápido do que vocês imaginam. Então, para mim, deu uma grande acelerada. Em Joel, então vamos para Joel 3, para a gente poder discutir? Lê o versículo 1, o Jonas, por favor, poder ler o 1 Eis e 2. que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Pronto, vamos parar aí. Tem mais para continuar, mas vamos parar aí. Então, aqui a gente já está falando de um local. O que Deus vai fazer em um local que já foi estabelecido por Deus. O local é Vale de Josafá. Aonde fica esse Vale de Josafá? Porque nós estamos falando, então, Deus está exercendo um juízo sobre nações e você vê a fúria de Deus. E por que essa fúria? Porque qual é o movimento que a gente vê agora, gente? Um antissemitismo global. Ele aumentou. Mas aumentou, assim, assustadoramente, o antissemitismo global. E todo mundo querendo o quê? O que o mundo quer? Que Israel seja eliminado. Não tenha direito a ser nação. Porque todo mundo que levanta a bandeira para defender um grupo terrorista, ele está, ou um movimento coletivo de vários grupos terroristas, porque é Hezbollah, é Hamas, e agora na Síria, o grupo, agora a sigla dele é grande. Deixa eu ver aqui para não errar. Aqui, ó. Vamos lá para o nome do grupo. HTS, não é isso? Peraí, HTS. É a sigla, HTS. Quem é o HTS? É um grupo radical contra o governo da Síria, mas esse grupo radical tem eles são fundamentalistas e fundamentalistas querendo implantar a Sharia, que é um conjunto de leis radicais do Islã, e eles são jihadistas. O que é jihadista? É aqueles que eles promovem a Guerra Santa. E a Guerra Santa é para quê? Para eliminar todo mundo que não for muçulmano. Claro que começa por Israel, mas o que começa em Israel termina nos cristãos. Por isso que eles estão se infiltrando na Europa. Porque a Guerra Santa é para o mundo. A Guerra Santa não é só contra Israel. É isso que o mundo não entende. Os jihadistas querem o mundo. Que o mundo obedeça a Sharia, sem liberdade para ser cristão, sem liberdade para ser qualquer outra religião que não seja o Islã. Mas todo muçulmano é assim? Não. Os radicais, os fundamentalistas, os xiitas. Não estou falando de sunitas, não estou falando de grupos mais moderados. Então, não estou falando nada aqui contra o Islã. Eu estou falando de grupos radicais que querem, através da guerra, implantar, sem escolha, a Sharia. Você não pode ter liberdade religiosa. O mundo tem que ser um califado. É isso. Então, nós estamos vendo esse cenário. O aumento da violência geral, né? Exatamente. Nós estamos vendo esse cenário no mundo. E o que acontece com esse cenário do mundo? Aí tá. Então, Deus fala, bom, o nosso clima, claro que vai piorar durante a grande tribulação. O que vai acontecer na grande tribulação? Judeus vão ser perseguidos, mas cristãos também vão ser perseguidos. E aí Deus se levanta, ele marcou o dia, a hora e o local. Tem que esclarecer aí que cristãos são esses que serão perseguidos. Serão aqueles que não subiram no arrebatamento. Sim, na grande tribulação, mas hoje somos nós. Sim, hoje a gente já está perseguido. No princípio das dores. Nós não vamos experimentar as dores de parto, realmente. Nas dores de parto a gente está. Não, princípio das dores de parto. A dor de parto mesmo na hora que é a grande tribulação. A grande tribulação não vai. Mas
a gente tem que entender que, mesmo com o princípio das dores, vai chegar um momento que vai ser muito apertado, vai ser muito difícil você suportar, né? Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você não pode esquecer que, nesse momento, exato momento, o mundo está trabalhando, ou seja, a nova ordem mundial está trabalhando aceleradamente para estabelecer o processo de vigilância sobre a humanidade, rigoroso, a começar pela sua conta bancária, pelos seus gastos, né? A começar pelo seu princípio espiritual. Você é um cristão, você não é, né? Então, eles vão ter uma vigilância muito grande sobre a humanidade. Isso é uma perseguição sem precedente. Agora, a grande perseguição, onde você se torna um mártir, é realmente na grande tribulação. Depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento. Sim. Exatamente. Então, a gente está nesse momento aqui em Joel 3, e 7 anos passa de grande juízo sobre a terra. Aliás, tem tanto na área de membros um curso falando com detalhes desse período, capítulo por capítulo, da grande tribulação. E nós também fizemos um podcast, aliás, acho que uma série de podcasts falando sobre selos, taças, trombetas. Mas aí ele chega. Nós chegamos, então, num espaço geográfico que é o Vale de Josafá. Tem dia e tem hora marcado. O diabo conhece a Bíblia melhor do que todo mundo, por isso que ele odeia tanto Israel, porque ele sabe que é ali no Vale de Josafá que ele vai ser derrotado. Começa a sua derrota no Megido e termina no Vale de Josafá. Para quem não conhece a geografia de Israel, o Megido fica no Vale de Jezreel. O Vale de Jezreel, ele divide Israel em 2. Ele está bem no meio. Se o inimigo... por isso que sempre foi um local muito sensível. Salomão estabeleceu ali várias resistências. O palácio dele estava ali para criar também uma resistência, porque é um local que muitos impérios quiseram tomar, porque quando você entra pelo Megido, você divide Israel norte do sul e você enfraquece. Então, você, dividindo ali, fica a Galileia de um lado e a Judéia do outro, aí pronto, você já dividiu. E então, começa a guerra no Megido. Inclusive, em Apocalipse 16 fala o Armagedon, o Har Megido, o Monte Megido. Este local, ele nunca foi construído nada ali, é um campo que você chega ali, o Vale de Jezreel, quando você chega no Megido, você olha o Vale de Jezreel, assim, é algo assim que sai do teu olho, né? Você não alcança com a olho nu o fim dele. É um vale vazio que só tem hoje um aeroporto ali, e que é algo que também é um cumprimento, não é aeroporto internacional, e ali vai ser usado geralmente, justamente para chegar armamentos, aviões de guerra, etc. e tal. Bom, começa essa guerra ali, mas o diabo, ele, né, ali, o anticristo, ele vai querer, e os exércitos, as nações vão querer subir para onde? Aonde que vai estar o anticristo? O anticristo, durante 7 anos, ele vai estar reinando em Jerusalém. Então, as nações que se levantam contra Israel, nesse momento, também estão se levantando contra ele. Então, neste momento, todas essas nações que se reúnem para lutar contra Israel vão querer subir para Jerusalém. O Vale de Josafá é em Jerusalém. E ali é a localização dessa guerra que Deus está descrevendo. Pastora, tem um filme, né? Até estava vendo esses dias, é o Megido o nome do filme, né? Então ele retrata toda essa trajetória do anticristo, né? Começando no Megido. Desde criança tá. até o Vale de Josafá, quando tem essa intervenção divina, né? Onde estão todos os exércitos reunidos, né? É porque muitas pessoas perdem um pouquinho, acham que a Terceira Guerra Mundial ela vai acontecer tudo ali no Megido o tempo todo. Não, começa no Megido. No entanto, esses exércitos... É igual... É interessante como Deus permite que vá até o limite. Ele dá linha na pipa, né? Digamos. Ele permitiu que o exército dos egípcios fosse até o Mar Vermelho. Além disso,
ele ainda permitiu que eles chegassem até a metade. O caminho que Deus abriu para o povo, o exército dos egípcios, eles foram. Está escrito, eles entraram no mar. Isso. Eles entraram no caminho a seco que Deus abriu para o povo. Deus permitiu. Deus podia ter eliminado eles antes, mas Deus permitiu porque era uma estratégia. Aí ele eliminou todos de uma vez só mandando a água de volta para o lugar de onde ela tinha sido aberta. E pronto, todo o exército foi eliminado de uma vez só. É a mesma coisa, Deus podia ter eliminado no Megido. Você sabe uma coisa que eu estou rindo aqui? É que alguns arqueólogos, alguns pesquisadores seguem em busca, né, de evidências. Evidência. Todo mundo quer evidência bíblica. Olha, e descobriram mais pedaços de Carruagem, né? carruagens, rodas de carruagem de guerra, até crânios, né? Estão encontrando no fundo do Mar Vermelho, ali naquele local da passagem do povo. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico, simplesmente Evidências fantástico. de um milagre. Cara, e a gente está falando de coisa de 3.000 anos atrás. Sobrenatural, né? De um sobrenatural de Deus. Né? É incrível. E as estratégias de Deus, o povo poderia olhar, né? E falar assim, Deus não está protegendo a gente. Pelo mesmo caminho que a gente está passando, o inimigo está avançando. Está vindo atrás, mas ele prometeu guardar a gente. Como assim, né? E às vezes a gente pergunta também, Verdade, né? Parece que o verdade. inimigo avança, a gente está orando e parece que não está resolvendo. Olha, nunca desista de orar, mesmo que você veja o teu inimigo avançando, Verdade. porque Deus é de uma hora para outra, Ele permite, porque o inimigo fica tão, já destruí, já consegui, ele fica tão seguro nessa destruição que aí ele não espera um movimento inesperado de Deus para destruí-lo de uma hora para outra. Então, é isso. Eles começaram, então parece que eles estão vencendo, que eles vão eliminar Israel, que agora não tem quem detenha. Gente, são todas as nações. Está escrito aqui. Mas todas as nações. Né? Mas iriam destruir, Iriam. Né? Varrer do mapa, que é o que eles tanto falam, É varrer o que tanto do mapa, desejam. varrer do mapa. E ali, nesse momento, vai estar os três, né? A besta, o falso profeta e o Vai estar anticristo. todos juntinhos sempre, sempre juntinhos. Então, aí, o que esses exércitos, que são todas as nações da terra, agora a gente acaba com Israel, agora a gente elimina Israel de vez. Israel não, Jerusalém, para ser mais específica. A luta sempre é Jerusalém. E então, quando eles sobem para Jerusalém, acontece o que está escrito aqui. Em Joel 3, vamos ler? Joel 3, no versículo 14. Olha o que acontece no Vale de Josafá. Multidões no Vale da Decisão, porque o dia do Senhor está perto, no Vale da Decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Posso continuar? Pode. O quê? Sabereis. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Que coisa linda. Que coisa linda, né? Então, neste momento, é claro que Joel não teve a visão de como vai ser essa derrota, são outros profetas que a gente vê. Deus, ele fala aqui do sol escurecer, mas Zacarias fala em detalhes. Zacarias fala que os soldados eles vão ficar com as órbitas dos olhos queimadas. Aí fala, e mostra, Zacarias fala de uma guerra nuclear, né? Então, os detalhes Deus dá para Zacarias, de como que vai ser, Zacarias ele fala que vai ser tanta morte, e Ezequiel também fala que a morte vai ser tão grande, o volume de mortes, que vai demorar muito para enterrar os mortos. E fala do meses, sangue à altura né? do queixo de um cavalo. Isso. Também. Então, vai ser assim uma carnificina, literalmente, guerra nuclear, tudo que a gente já vê, né? O Irã com Rússia, com armamento nuclear, todas as nações com armamento nuclear, e Deus segura para essa hora. É nessa hora que vai acontecer. Se você me pergunta se vai ter a Terceira Guerra Mundial, vai ter. É agora? Não. Deus deu o local, aonde vai ser, o motivo e como vai ser.
e quando vai ser? No 7º ano da grande tribulação. Algumas evidências, mas assim, para eu me nortear, coisas que vão estar aqui na Terra para a gente saber quando vai ser a Terceira Guerra Mundial. Vai estar erigido o 3º templo em Israel, o anticristo vai estar governando em Israel, e quando a gente fala anticristo, estamos falando de um governante muito admirado, que vai trazer paz para o mundo por um tempo, e ele vai ser... pessoas vão elogiar ele o tempo todo, a mídia vai elogiar ele o tempo todo. Essa igreja fraca de hoje vai permitir que um ecumenismo satânico seja instalado com o falso profeta, e nós vamos... todo esse cenário vai estar, só para você saber e identificar que não é agora a Terceira Guerra Mundial. Ainda não tem o 3º templo, ainda não tem... É que tem pessoas que não creem no arrebatamento, né? Então, eu estou falando de coisas que não tem ponto de dúvida, a despeito de também ter gente que diz que nós somos o 3º templo. Só que, gente, isso seria um podcast à parte, porque o 3º templo é algo... Nós já fizemos um sobre o 3º templo, procure aí na listinha. Tem muito vídeo meu sobre o 3º templo, te dando as evidências de que o 3º templo é físico, não é espiritual. Nós somos a casa de Deus, sim, mas nós não tem o 3º templo espiritual, mas tem o 3º templo também físico, e Jesus fala desse 3º templo em Mateus 24. Para que o pessoal entenda, né, o porquê dessa necessidade do 3º templo, visto que depois que o reino foi instaurado na terra, nós passamos a ser o templo, né, do Espírito Santo, o templo onde Deus habita, mas para Israel as coisas funcionam diferente. É importante que você compreenda isso. Por exemplo, Daniel, quando fala do fim dos tempos, Daniel especifica, Deus fala com Daniel que não é para o tempo dele, mas é para o povo dele, mas não é para o tempo dele. Sim. Entendeu? Isto é para o seu povo. Quem é o povo de Israel, de Daniel? Israel, né? Então, a grande tribulação, gente, é um concerto de Deus com Israel. É exatamente isso. Israel rejeitando Jesus, né, há 2000 anos atrás. É preciso que Israel reconheça Jesus como Senhor, como Salvador. É o relacionamento de José com os seus irmãos. Exatamente. É aquele José reencontro, do Egito, né? O reencontro de José com seus irmãos. O perdão. Exatamente, a liberação de perdão e tudo mais. Israel vai se converter em massa, ele vai reconhecer Jesus em massa, vai ser uma coisa linda. Inclusive, no outro dia eu estava vendo um filmezinho no YouTube, um judeu conversando com pessoas, alunos de toda a idade, gente de toda a idade, né, de ortodoxo. Eu te passei isso. Foi lindo aquilo, né? Ele chega e ele faz uma leitura de Isaías 53 com eles. Eles são estudantes da Torá, então conhecem. E falava assim, o que é isso aqui? Para que tempo você considera esse texto? É o Novo Testamento, porque fala daquela pessoa, Jesus e tal. Isso aí é Jesus. Aí ele vai e fala assim, não, olha aqui comigo, está em Isaías 53. Era o Messias. Aí eles ficavam assim espantados, né? Não, porque ele lê, ele vai para a rua, esse rapaz. Fala o nome do filme, ele vai... Né? Não é filme, é um videozinho. É um videozinho. É um videozinho que eu até coloquei no meu, no meu Instagram. É um videozinho em que está lá no meu feed. E, então, é um videozinho de um rapaz que pega e lê para pessoas na rua, porque ele não lê a Torá, só lê Paraxá e etc. E tal. Então, ele pega qualquer pessoa na rua e fala assim, lê um versículo de Isaías 53 e descrevendo Jesus. E aí ele fala que de onde foi tirado isso? Do Novo Testamento, e a gente não lê o Novo Testamento. Aí depois o outro, esse é Jesus, mas não é do Antigo Testamento. Aí ele vai, 4, 5 pessoas, e ele sempre vai falando, depois que a pessoa faz a afirmação, ele fala assim, não, olha aqui, está em Isaías, é o Antigo Testamento. Aí a pessoa fica assim, está em Isaías, mas é o Antigo Testamento. Com Jesus. Mas primeiro eles levam, não, isso é o Novo Testamento, isso é Jesus. Não, é Isaías falando dele, e você lê, você crê nisso. Então, é muito bonito esse vídeo, que é um rapaz que vai para a rua fazer isso, é sem enquete. As escamas nos olhos, né? Não consegue ele morre. Mas começa a mexer, né? Mas ele mexeu, porque aí eles
ficam assim espantados quando vê que é Isaías 53 e que eles mesmos interpretaram que é um texto de Jesus, falando de Jesus. Você está entendendo? Quem nunca leu Isaías interpretou que era um texto de Novo Testamento e que falava de Jesus. Então, tá certo, você está certo, fala de Jesus, só que está em Isaías. Saulo na estrada de Damasco, né? Então, ele evangelizou da forma certa, porque não é evangelizar já apresentando Jesus, é desse jeito. Ó, está escrito lá. Agora, a interpretação foi tua, não foi minha. Você que está falando que é Jesus. Foi muito inteligente. Então, quando a gente fala de... você vê que Joel 3, a gente chega na batalha final. Então, eu perdi Eu tinha começado a falar alguma coisa. A linha, né? E acabei falando desse filmezinho, aí perdi um pouquinho. Mas você estava falando da restauração de Israel. Só para terminar. Então, a grande tribulação, de fato, ela é para um concerto do povo judeu com Deus. Tanto é que a primeira metade da grande tribulação, os primeiros 3 anos e meio, o povo israelense, o povo judeu vai conviver de boa com o anticristo. Por quê? Porque eles vão ser iludidos, eles vão achar que o anticristo é o Messias. Sim. Né? Então, para o anticristo ser o Messias para o judeu, é necessário que esse anticristo tenha a ascendência judaica. É necessário que ele seja um judeu. Isso é que é a parte mais interessante, que você tem que ficar ligado, né? Tem muita gente falando hoje sobre uma pessoa que tem despontado muito no mundo, na tecnologia, etc., etc., que ele tem todas as características, ele é muito inteligente, ele é muito isso, ele é muito aquilo, mas ele não é judeu. Mas a gente está com aquela trilogia, né? Trump, sim. Kushner e o... Ele pode fazer parte da equipe, né? Pela tamanha inteligência dele. Porque tem que ter quem desenvolva a tecnologia. Diz que a nossa geração vai identificar esse homem, né? A gente não vai ter convivência com ele, porque o arrebatamento acontece. Mas para você que não está muito certo de ser arrebatado, para você que pensa que a igreja só vai subir depois da grande tribulação, eu te aconselho a estudar bastante o que a gente está te dando aqui, para você saber exatamente o que vai acontecer na grande tribulação. Então, vamos falar dele em Daniel 11. Vamos falar dele em Daniel 11. O tempo está correndo, hein? Vamos ver em Daniel 11. Daniel está chegando. Está rápido o tempo. Né? Daniel 11. Vamos ler duas descrições sobre este homem que vai se levantar. Aqui está escrito em Daniel 11, no versículo 28, então o homem viu, tornará para a sua terra, tá vendo? Uhum. O anticristo, traduzindo, né? O anticristo vai voltar para a sua terra, por quê? Porque como ele é judeu, ele vai estar reinando em Israel. O governo dele vai ser em Israel. Com grande riqueza, então é um homem rico, Daniel 11, 28. Então um homem viu, tornará para sua terra, que é Israel, com grande riqueza, vai ser um homem rico, e o seu coração será contra a santa aliança. Que santa aliança é essa? A aliança que Deus fez com o povo. Jesus, ele diz que ele vai quebrar as ofertas, por isso que a gente afirma que o terceiro templo é físico, porque Jesus diz em Mateus 24 que o anticristo vai quebrar a aliança estabelecida com o povo judeu e que o sacrifício do templo vai ser cessado. Quem lê, entenda. E ele manda você ler Daniel. Isso é Jesus falando. Então, isso vai ocorrer exatamente na metade dos 7 anos. Isso. Até ali o povo judeu convive com o anticristo de boa, tendo ele como Messias. É nesse momento que as coisas começam a ficar difíceis para o povo judeu, porque vai haver uma grande perseguição. Sim, e ele diz o quê? Ainda terminando o versículo 28. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. Fala de novo que ele vai estar reinando em Jerusalém. Mas depois, no versículo 36, fala com muito detalhe quem é ele e sua forma de agir. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis. Hoje, falar contra os princípios de Deus já é aceitável. O inaceitável está sendo aceitável por essa geração.
quando você profana, quando você fala contra Deus. Então, tem uma sociedade que já está preparada para ouvir um homem desse. Há anos atrás, todo mundo fecharia os ouvidos. Hoje, jovens estão prontos para ouvir um homem como esse falar contra Deus e vai achar muito intelectual, muito bom, muito inteligente falar contra Deus, né? Porque vai ser muito, como é que eu diria? Vai ser muito burro você crer em Deus. E ele vai ser esse homem. Coisas incríveis, ele será próspero. Aí fala dessa... o mundo vai admirar. Ele vai trazer paz não só entre as nações, mas ele vai trazer assim, a solução para a prosperidade de todo mundo. E ele diz aqui, ele será próspero até que se cumpra a indignação sobre aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito ao Deus de seus pais. Isso é muito importante. Quem são seus pais? Abraão, Isaque e Jacó. E nem desejo de mulheres, e nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Será um homem orgulhoso, um homem depravado, um homem sem moralidade. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que seus pais não conheceram, ele honrará o dragão, que é os princípios do dragão, mas não vai falar para todo mundo, olha, eu tô aqui introduzindo vocês num sistema de adoração às trevas. Não, vai ser que nesses shows que a gente falou, esses portais abertos, e que as pessoas acham normal. Acho normal o portal que a Madonna está abrindo, acho normal todos esses portais que estão sendo abertos. E a cultura está sendo a grande chave para isso. Exato. Né? E aqui, e ele fala, né? Peraí, meu óculos. Com ouro, não. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Ele vai... É o sistema da ganância, da corrupção. E com o auxílio de um Deus estranho agirá contra poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem vai multiplicar a honra. Então, as pessoas vão se sentir coagidos. Toda nação que se adaptar a esses princípios, que são princípios contra Deus, nas escolas, nas igrejas, as igrejas vão ser proibidas, as escolas vão ser introduzidas princípios satânicos. Por isso que é um processo. Já foi tirada a oração da igreja, da escola, já foi tirada a Bíblia da escola, principalmente nos Estados Unidos. Está sendo um processo de demonização da cultura. O cenário está todo sendo estabelecido. Todo, tá? É uma demonização gradativa que as pessoas estão vendo. Tudo que é gradativo você não percebe. Doses homeopáticas. Sim, mas a nossa sociedade está ficando demonizada. Sim, aí quando chega quando chega aqui... Já está fácil, já. Então, com o auxílio... Então, todo mundo que aceitar vai ser honrado, e fala-os a reinar sobre muitos e repartirá a terra por prêmio. Aí. E, então, este homem... E se você continuar... quer ver? Fala que ele vem caladamente e ele vai perverter tudo. Gente, tem que ler Daniel 11. Está falando que ele vai calada. O que é caladamente? Sutilmente. Cara, gradativamente. É o que a gente acabou de ver recentemente em nosso país. Sutilmente se entra, oferecendo tudo, com todas as facilidades. E quando entra, vem decreto, vem um monte de coisa que está todo mundo assim, ó. Que isso? O que é isso? Verdade é perseguida. Não foi isso oferecido. A verdade é perseguida e a mentira é estabelecida como verdade, né? Sim, sim. Então, nós estamos num tempo bem sensível da história da humanidade. A atmosfera que a gente está vivendo hoje está sendo tudo preparado para que ele chegue de repente. Como diz aqui em Daniel 11, caladamente. É incrível quando ele fala sobre chegar caladamente. Vão falando aí que eu procuro aqui o versículo exatamente, porque é interessante a gente colocar esse versículo aqui. É muito difícil a gente discorrer sobre a grande tribulação, porque, além de assustadora, né, as promessas, além de assustadora, é muito real. É tudo que realmente está para acontecer. Que está acontecendo, né? Que já está acontecendo. A gente já está sentindo
o calor dessa grande tribulação ao nosso redor, porque a gente já está vendo o planeta gemendo, né? O planeta está sendo exprimido no seu equilíbrio, o equilíbrio tem desaparecido da Terra. Eu confesso para vocês que até hoje me impacta aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Daniel 8. Né? É impactante você ver o que vem acontecendo, as queimadas ao redor do mundo. Agora mesmo, a Califórnia está debaixo de chamas. Mansões e mais mansões sendo destruídas mais uma vez. Cada ano piora um pouco, E, ao redor do mundo, catástrofes, né? Que nesse momento também estão ocorrendo em outros países. Verdade. Veja Daniel 8, de 23 a 25, falando dele. No fim do seu reinado, que é o que a gente leu em Joel 3, é o fim do reinado. Quando é o fim do reinado dele? Quando completa 7 anos. No fim do seu reinado, quando os transgressores encherem a medida da sua maldade, levantar-se-á um rei de feroz aparência, entendido em enigmas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Destruirá terrivelmente, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos, o povo santo, olha só. E pela sua astúcia, olha o que ele usa, astúcia. Pela sua astúcia, fará prosperar o engano em sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, quem é? Jesus. Mas será quebrado sem intervenção de mãos, que é o que nós lemos em Daniel, capítulo 11, em Joel, capítulo 3. Então, a Bíblia, nunca nós estivemos tão próximos deste cumprimento profético. Nunca estivemos tão próximos. Então, qual é o alerta que a mesa aqui está dando para vocês? O cenário está pronto. Essa é a hora de um posicionamento seu, radical, com você mesmo. Não espere outros para você se posicionar. O posicionamento de uma pessoa salva uma família inteira. Então, o posicionamento de uma pessoa muda até a atmosfera dentro de uma igreja. Então, seja você essa pessoa a entender o momento profético que nós estamos vivendo e a se posicionar radicalmente, assim como falamos em um podcast anterior, que os fundamentalistas, terroristas, eles são radicais, por isso eles avançam com tanta rapidez e segurança. Nós precisamos, como exército de Deus, sermos mais radicais ainda e termos uma vida de entendimento. É hora de você entender, Deus disse que levantaria mestres que dariam, e isso até mesmo, não só na Bíblia está escrito, mas naquele livro, As 5 Ondas, do Maurice Cerullo, ele fala que uma das ondas seria Deus trazer entendimento e discernimento sobre o tempo profético que a gente está vivendo. Não são muitas pessoas que ensinam sobre isso, mas ouça quem ensina com seriedade, porque essa vai ser a sua salvação, você entender o tempo que você vive. Eu aconselho você a distribuir esse podcast, né? Muita gente precisando dessas poucas informações que a gente libera aqui para você, que a gente não tem tempo para liberar tudo, mas se você rebuscar na área de membros, você vai ver, ou nos podcasts passados, você vai ver que a gente fez uma série aí de últimos dias. Sim. Tremendo, tremendo. Espalhe isso o máximo que você puder, não retenha isso. Distribua para quem você conhece, para quem não conhece, e alerta as pessoas, principalmente os cristãos, principalmente aqueles que já foram chamados e encontrados por Deus, para que não se distraiam. Para que você não se distraia, é necessário que você conheça o tempo que você está vivendo. Então, faça isso, anuncie, mostre, distribua o máximo possível. E mais pessoas vão estar se preparando para esse encontro glorioso com o Senhor. Não esquece, deixa o seu like. Além de distribuir, como o Jonas falou, deixa o seu like, porque isso é muito importante para o canal. Deixe seu like, deixe seu comentário, faça bastante comentário, fala tudo que você entendeu, conta para a gente poder ficar feliz em saber que você está entendendo, tá bom? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, queridos. É hora de ficar firme, hein? Então vem para Jesus. Deus abençoe.